Obviamente, e eu vou começar essa aula falando para os senhores o quê? Falando que é um prazer imenso estar reunido com os senhores nessa maravilhosa manhã de sexta-feira para juntos brincarmos, compartilharmos e nos divertirmos com a ciência mais linda, fantástica, sensacional e apaixonante de todas, que é a nossa linda física, jovenzinhos, nossa querida física. E olha só, semana passada nós trabalhamos com força magnética, nós encerramos força magnética e o último tópico que nós conversamos foi sobre motor elétrico. Hoje nós vamos conversar sobre campo magnético. Tá? Nós já conversamos sobre campo magnético, mas campo magnético natural, gerado por materiais que têm propriedades magnéticas devido à orientação dos spins. Agora a gente vai conversar sobre campo magnético gerado artificialmente, ou seja, campo gerado por corrente elétrica, tá bom? Eu vou compartilhar a minha tela com os senhores. Enquanto isso, jovens, eu aproveito para lembrá-los que a prova está aberta, beleza? Até hoje, às 23h59, vocês conseguem fazer a prova. Foi liberada na terça-feira à noite, mas vocês conseguem fazer até hoje à noite, tá bom? Então, não deixem para a última hora, tá bom? Então, vamos lá. Campo magnético. Jovens, a gente vai pensar em campo magnético em várias instâncias aqui, ou em várias modalidades, e a primeira que eu quero pensar com vocês é o campo magnético que é gerado sobre um fio que é retilíneo. Ou seja, pego um fio qualquer, comprido, reto, e faço passar por esse fio uma corrente elétrica I, beleza? Então, a nossa condição inicial, ó, é um fio retilíneo. Então, jovens, quando nós começamos a falar de corrente elétrica, já faz um tempinho já, nós vimos que a corrente elétrica, quando ela passa por um material, ela causa alguns efeitos. Então, tinha o efeito Joule, que era o aquecimento, transformação da energia elétrica em energia térmica. Tínhamos o efeito fisiológico, quando a corrente passa pelo corpo humano, ela gera contração muscular. Tinha o efeito químico, que gerava oxidação. Tinha o efeito luminoso, que gerava luz. E o efeito magnético, que era a geração de um campo magnético. Beleza? Agora, jovens, como é que eu vou fazer para representar esse campo magnético a partir desse fio retilíneo? Seguinte, a gente vai ter uma regra para fazer isso. E essa regra é dada pela mão direita. Regra da mão direita, eu vou deixar ela anotadinha aqui do lado. Ó. Quem é canhoto, jovens, tem que tomar cuidado, porque é natural, né? Como você usa a mão esquerda com mais frequência, às vezes acaba fazendo a regra da mão direita com a mão esquerda, e aí dá tudo errado, tá bom? O que diz essa regra? Você coloca o seu polegar no sentido do campo, no sentido da corrente elétrica, e os outros 4 dedos indicam o sentido do campo. Ali na página 92, jovenzinhos, do livro de vocês, bem no finalzinho da página, tem ali o tópico regra da mão direita, e ele mostra como que é, ó, o dedão polegar no sentido do campo, os outros 4 dedos envolvem o fio por onde passa a corrente, e aí você tem o sentido do movimento desses 4 dedos como sendo o sentido do campo magnético. Tá bom? Então, nesse caso aqui, ó, se nós formos representar o campo magnético com a regra da mão direita, colocando o dedo polegar no sentido da corrente, você vai ter aqui o campo magnético entrando no plano aqui por baixo do fio. Então, aqui o campo magnético está entrando no plano, e aqui em cima o campo magnético está saindo do plano. Então, ele é circular em volta desse fio. Se eu olho esse fio de frente, ó, vou pegar a corrente elétrica, vou colocar ela aqui, ó,
Corrente elétrica saindo do plano, tá bom? Corrente elétrica saindo. Coloca o dedão no sentido dela saindo, ó. O campo magnético, ele é circular em volta desse fio da corrente. Circular em volta do fio e no sentido anti-horário. Então, esse rosa é o campo magnético, beleza? Então, você pode representar o fio no plano e o campo em 3D, ou o campo magnético no plano e o fio por onde passa a corrente elétrica em 3D. Tanto faz a forma que você vai fazer a representação, tá bom? E eu chamo a atenção de vocês, jovens, ali para a página 93. No comecinho da página tem dois fios paralelos ali. No primeiro, a corrente está subindo pelo fio, e aí, fazendo a regra da mão direita, o campo magnético é no sentido anti-horário e bate ali, tá certinho. Porém, se você olha para a figura que está ao lado, jovens, a corrente elétrica ela está descendo pelo fio. E quando ela está descendo pelo fio, o campo magnético deveria ser no sentido horário. E no livro está no sentido anti-horário. Pelo menos no meu livro está, talvez o de vocês esteja correto, talvez tenha diferença aí do professor e do aluno, mas no meu está errado. Então, confirme o de vocês aí também. E se tiver no sentido anti-horário do segundo fio, arrumem, tá bom? Ele vai ser no sentido horário. Como que está no de vocês aí? Alguém reparou? Me falem aí se está errado o de vocês ou se estava certo, já estava no sentido horário. Conseguiram localizar a figura? Na página 93, naquela imagem que tem no começo da página 93, tem como se fosse um plano, dois fios cortando o plano. No primeiro, quando a corrente sobe, o sentido de rotação do campo é anti-horário, beleza. Quando o fio tem a corrente elétrica descendo, o campo magnético é no sentido horário. E ali está no anti-horário, então tem que arrumar. Vejam no de vocês como está aí. E aí, me falem, estava certo ou estava errado? Ou não conseguiram identificar? Falem comigo. Vamos lá, não tem ninguém me ouvindo aí? Tem 15 seres humanos na sala, incluindo eu. Eu estou ouvindo você claramente, professor. Boa, a professora ali falou que está me ouvindo. Cadê os outros? Vamos lá. Senão eu eu vou escolher alguém aleatoriamente aí. O que é para olhar, professor? Aí? É para olhar o seguinte, na página 93, lá no comecinho da página, tem uma ilustração do plano cortado por dois fios, por onde passa a corrente elétrica. No primeiro fio, a corrente elétrica está subindo e o campo magnético é no sentido anti-horário. E está correto, pela regra da mão direita, a corrente sobe, o campo no sentido anti-horário. No segundo fio, que a corrente está descendo, o campo deveria ser no sentido horário. Só que eles desenharam o campo igual ao anterior, no sentido anti-horário. Então, eu queria confirmar se no de vocês também está assim. Tá sim, também. Tá errado. Então, tem que arrumar, inverter o sentido desse campo magnético aí, para ele ficar no sentido horário, tá bom? Então, arrume isso aí no livro de vocês, porque é bastante importante. E esse tipo de análise, jovens, é bastante cobrado no Enem e nos vestibulares. E aí, o que pode acontecer? Você acaba memorizando de forma errada e é uma análise bem simples e bastante comum de ser cobrada. Por isso é importante deixar arrumadinho aí no livro de vocês. Beleza? Tá bom. Discutido isso, jovens, como que nós vamos fazer
para determinar a intensidade desse campo magnético. Então, nós vamos ter uma equação para fazer isso, jovens, que é essa daqui. O campo magnético num fio retilíneo vai ser μ0, que eu já vou explicar o que é, vezes a intensidade da corrente elétrica, dividido por 2π vezes d. Então, I é a corrente que passa pelo fio, d é a distância que vai do ponto que você está avaliando o campo magnético até o fio, e μ0, jovens, é a permeabilidade magnética. Ela está associada com o meio que envolve o fio. Normalmente é ar ou vácuo, tá bom? Se for ar ou vácuo, é 4π vezes 10 a menos 7 Tesla metro por ampere. Por que a maioria das vezes é isso, jovens? Porque se você tirar o fio do ar, você vai pôr um fio para passar corrente elétrica onde? Na água, na glicerina. Tipo, não faz sentido você fazer isso, a não ser que seja algum objetivo muito específico. Então, na maioria dos casos, o fio está envolvido por ar. Então, você acaba usando o μ0 como 4π vezes 10 a menos 7, tá bom? Então, essa equaçãozinha aqui, bastante importante. Vou deixar ela selecionadinha aqui dentro de um boxzinho. Beleza? Tá aí a equação do campo magnético para um fio. Lembrem, jovens, que campo magnético ele vai ser medido em Tesla, que nós representamos pela letra T maiúsculo. Tá bom? Tesla. Show. Fechamos, então, a análise para um fio retilíneo. Qual que é a próxima análise que a gente precisa fazer? É para uma espira, jovens. O que vai ser uma espira? É como se eu pegasse esse fio e desse uma volta com ele. Então, a imagem que vai formar, a figura que forma nesse fio é a seguinte. Tá aqui, por onde vai passar a corrente. Puxa. Então, eu vou colocar a corrente elétrica I para subir por esse lado. E o que vai acontecer? A corrente sobe aqui, ela percorre essa espira no sentido horário e desse lado ela desce. Tá bom? E aí, jovens, fazendo a regra da mão direita, ó, colocando o dedo polegar no sentido da corrente, ela sobe por aqui, contorna os dedos, ó, eles entram no plano por dentro da espira. Então, o campo magnético que você vai gerar aqui, ó, no interior dessa espira, é um campo magnético que está entrando no plano. E por fora, é um campo magnético que está saindo do plano. Ele forma como se fosse um campo magnético que a gente chama de padrão rosquinha, como se fosse uma rosquinha em volta dessa espira. Tá bom? E como é que eu calculo a intensidade desse campo magnético, jovens? Aqui, ó, o campo magnético vai ser μ0 vezes I dividido por 2R. Quem que é esse R? É o raio dessa espira, beleza? Então, esse raio é o que vai aqui no nosso denominador. Então, chegamos numa outra equação também bastante importante da espira. Só que essa equação é válida, jovens, quando você tem apenas uma única espira no teu sistema. Se você tiver mais de uma espira, a relação aí fica um pouco diferente, tá bom? Então, isso para uma espira. Se você tiver mais voltas, a gente vai pensar numa espira ou numa mini bobina chata, que eu vou fazer a observação aqui em cima, ó.
Na bobina chata, jovenzinhos, é como se eu tivesse várias voltas de fio de cobre percorrendo essa bobina. Então, ela sobe o fio por ali, eu dou várias voltas de fio de cobre, e daí sim eu paro e desço com o fio. Essa é a ideia da bobina chata. Aqui, ó, eu tenho várias voltas, N voltas, vou pôr um N maiúsculo aqui, ó, N voltas de fio de cobre, só que essas voltas estão todas coladinhas uma na outra. Olhem aí na página 95 do livro de vocês. Vocês vão ver vários exemplos de bobina chata. São várias voltinhas de fio de cobre, uma coladinha na outra, uma encostadinha na outra, tá bom? Isso é a bobina chata. Nesse caso, como que você calcula o campo magnético? A equação é muito parecida, a única coisa é que você multiplica por N. O que é o N? É o número de voltas que você tem nessa bobina chata. Então, você vai ter essa equaçãozinha aqui para uma bobina chata. Ou seja, estruturalmente ela é igual à anterior, a única coisa que muda é que você multiplica pelo número de voltas que você tem nessa bobina. Então, retomando, quando passa a corrente elétrica por um fio, ele gera campo magnético. Se o fio for retilíneo, é essa equaçãozinha que a gente vai ter, a primeira aqui. Se o fio é uma espira com uma única volta, o campo magnético gerado no centro da espira é dada pela segunda equaçãozinha do box, μ0i sobre 2r. Se são várias voltas na espira, formando uma bobina chata, você multiplica aquele resultado por N, sendo N o número de voltas que você tem nesse sistema, tá bom? E agora eu vou pôr uma observação importante para vocês aqui, ó. Tanto essa equaçãozinha aqui, que eu pus o asterisco, quanto essa daqui, elas são válidas para campo magnético no interior da bobina, ou seja, no centro da bobina. Vou pôr assim, bobina barra espira, porque se for uma volta só é espira. Tá bom? Então fique esperto. Você consegue calcular o campo magnético fora da bobina? Não, você não consegue. Você consegue calcular o campo magnético dentro da bobina, apenas no centro da bobina. É possível calcular fora? É. Mas aí a gente precisa da ferramenta do cálculo diferencial integral, que é só para quem vai brincar com física lá no ensino superior que vai fazer isso. Beleza? Senhoras e senhores, respeitável público até aqui, abram o coraçãozinho de vocês e mandem perguntinhas e questionamentos. Vai lá. Pergunta. Suave? Legal. Tudo tranquilo. Beleza. Então a gente vai fazer o seguinte agora. Eu vou falar para vocês sobre solenoide, galera. E eu vou pegar uma nova lousa. Então, se alguém estiver anotando ainda, dá uma aceleradinha ou dá um print da tela, que já já eu vou pegar uma nova lousa e vocês nem acabam perdendo o que está anotado aí. Fui para a nova lousa. O que vai ser o tal do solenoide, jovens? É como se fosse aquela espira, só que não chata. Aquela bobina, só que não chata. Eu tenho as voltas aqui, mas elas estão afastadas umas das outras. Como se fosse uma espiral de caderno, que você não tem uma voltinha encostadinha na outra. Na página 97 do livro de vocês, ele demonstra o que é esse solenoide. Então, são várias voltas de fio de cobre, mas essas voltas estão afastadas, ou elas estão encostadinhas, mas ele é muito comprido. Eu não posso considerar como se fosse um sistema chato, tá bom? E aí, o que vai acontecer nesse sistema? Vamos lá, o mesmo raciocínio de antes. Vou colocar a corrente elétrica para subir por aqui. Quando a corrente começa a passar por aqui, ela gera um campo magnético. Na parte do fio que é retilínea, é um comportamento de campo em fio retilíneo. Porém, na parte do solenoide, fica diferente. Na região do solenoide, jovens, o campo magnético,
ele vai ser representado assim, ó. μ0 vezes N. O que é N, jovens? É o número de voltas que você tem nesse sistema. Nesse aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 voltas. Então, o N seria 4. μ0N vezes I, que é a intensidade da corrente elétrica, dividido por L. Quem é L, jovens? L é esse comprimento da espira. Cuidado que aqui é a pegadinha do capeta para levar a gente para o inferno. Fiquem espertos, ó. É o comprimento do fio enrolado, não é o comprimento do fio esticado, beleza? Então, é o comprimento do solenoide, não do fio, tá bom? Então, dividido por esse comprimento L. Essa vai ser a equação que nos permite calcular o campo magnético de um solenoide. Agora, jovens, vamos tentar desenhar aqui o campo magnético que passa por esse sistema, ó. Tentando fazer a regra da mão direita aqui, colocando o dedão subindo, você vai ver que a tendência do campo magnético é entrar no centro dessa bobina, desse solenoide, por esse lado aqui. Então, entra um campo magnético por aqui, passa por dentro da bobina e sai desse lado, tá bom? Então, esse vai ser o movimento circular do campo magnético em volta desse solenoide. E aí, jovens, lembram que quando nós conversamos sobre campo magnético, eu falei para vocês que num ímã, as linhas de campo magnético, elas saem do polo norte e vão para o polo sul? Então, eu posso dizer, posso tentar representar aqui o seguinte, ó. As linhas de campo saem desse ponto, então eu posso falar que elas estão saindo do polo norte. E elas chegam nesse ponto. Então, eu posso falar que elas estão chegando no polo sul. Então, as linhas de campo saem do polo norte e chegam no polo sul. Então, é como se essa bobina, esse solenoide, se comportasse como um ímã, sendo desse lado o polo norte do ímã e deste lado o polo sul desse mesmo ímã. Tranquilo? Também, unidade de medida do campo magnético, lembrando só Tesla, tá bom? Independente se é fio retilíneo, se é espira, se é solenoide, campo magnético medida em Tesla. No livro de vocês, jovens, ele traz uma figura muito boa na página 97, bem no meio da página ali, uma figura mostrando essa dimensão, né, esse 3D. Corrente elétrica subindo, a gente vê só a parte da frente desse solenoide, e você consegue, pela regra da mão direita, agora olhando nesse sistema, entender como que é as linhas de campo que ele faz tracejadinha ali. Elas saindo de um polo norte induzido pela corrente, obviamente, e chegando em um polo sul do outro lado. Aquela figura está bem boa, caso vocês queiram depois olhar com calma aí para entender como que é esse sistema em 3D. Porque esses raciocínios todos, as análises, inclusive a parte de matemática, jovens, não é difícil de fazer para esses campos magnéticos aí. O chato, o difícil é o quê? É olhar para o desenho e identificar em 3 dimensões o que está acontecendo. Identificar onde está o campo, onde está a corrente. Essa é a parte difícil. Então, invista um tempinho aí em olhar para essas figuras e entender onde está o campo, aonde está a corrente, fazer essa regrinha até ela casar os dedinhos num sentido, casando com o do campo, o polegar casando com o sentido da corrente, e assim por diante, tá bom? Eu sempre deixo indicado para vocês, jovens, no roteiro de estudos, no planejamento semanal, alguns vídeos, e esses vídeos, claro, estão abordando o assunto que eu estou trabalhando aqui na aula com vocês, mas eles trazem outras formas de fala, trazem outras representações que pode ajudar vocês a identificarem também esse sistema em 3D. Então, se tiver com um pouquinho de dificuldade, invista um tempinho nesses vídeos também. Alguns são um pouquinho mais longos, outros são um pouquinho mais curtos, mas todos acabam abordando o mesmo assunto, tá bom? Então, nós fechamos essa parte de solenoides, de campo gerado por fios. E a gente vai pensar agora, ainda em campo gerado por fios, mas quando um
interfere no outro. Que até então nós só vimos como que era analisado esse campo gerado pelo fio, mas não como que um fio poderia interferir no outro. É o que a gente vai fazer agora. Então, campo magnético e força magnética entre fios paralelos. Então, vamos lá. Vou fazer os dois fios aqui. Opa. E aí, jovenzinhos, nós vamos analisar o que acontece com esses fios. Vou fazer um fiozinho aqui. Jovens, caso algum de vocês precise sair da aula, me avise ali pelo chat, tá bom? Porque eu vou fazer a chamada pelo chat e aí é importante que vocês me avisem, tá bom? Então, ó, tem os dois fios paralelos aqui e eu vou fazer uma corrente elétrica I subindo por esse fio e outra corrente elétrica I, vou pegar daqui para ficar mais fácil, aqui, subindo por esse outro fio. Vou chamar essa corrente de 2 e essa primeira aqui corrente de I1. Jovens, regra da mão direita. Fazer primeiro com a corrente I2. Ó, corrente subindo pelo fio, campo magnético entra no plano do quadro pelo lado direito do fio, contorna e sai do plano do quadro pelo lado esquerdo. Então, eu tenho, ó, campo magnético desse lado entrando e desse lado saindo. Então, esse fio gera um campo magnético por onde passa a corrente 1. Um campo magnético que está saindo do plano. Então, vamos fazer aqui, ó, um campo magnético que está saindo do plano. Agora, a corrente 1, ela também gera campo magnético em volta dela. Pela regra da mão esquerda, ela gera um campo magnético que entra no plano do quadro do lado esquerdo dela, contorna e sai do plano do quadro ao lado direito dela. Então, aqui ela gera um campo magnético entrando no plano. Ó, fiz em vermelho o campo magnético gerado pela corrente vermelhinha. Fiz em azulzinho o campo magnético gerado pela corrente azulzinha, tá bom? Então, esse campo vermelhinho aqui é o campo gerado pela corrente 1. E o campo azulzinho é o campo gerado pela corrente 2, beleza? E aí, jovens, olha que coisa mais linda. Você tem agora, ó, corrente elétrica submetida a campo magnético nos dois fios. E corrente elétrica submetida a campo magnético vai ter sobre ela atuando força magnética. E como é que eu represento a força magnética, o vetor força magnética? Regra da mão esquerda. Coloca o indicador no sentido do campo. Vou fazer primeiro para o fio da corrente 2. Ó. Campo entrando no plano, corrente subindo pelo fio, então a corrente é na vertical para cima. A corrente elétrica nesse caso, jovenzinhos, perdão, a força magnética nesse caso, ó, aponta para a esquerda. Vou fazer a análise para o fio onde passa a corrente 1. O campo magnético agora está saindo do plano do quadro. Esse aqui é difícil de fazer, ó, o campo saindo. Corrente continua apontando para cima. Agora, para esse fio, a força magnética aponta para a direita. Beleza? Então, fica representada assim, força magnética. Ou seja, o fio por onde passa a corrente 2 puxa o fio da corrente 1, o fio por onde passa a corrente 1 puxa o fio por onde passa a corrente 2. É como se esses fios fossem ficar meio envergados, assim, ó. Eles vêm aqui, ó, e fica um envergadinho na direção do outro. Isso acontece, por exemplo, jovens, nos fios da rede elétrica, porque eles são paralelos entre si, passa a corrente nesses fios que gera campo magnético e um campo interfere no fio do outro.
Por isso é importante você entender com que intensidade ele se atrai, ele se repele. Já pensou se um fio desse encosta no outro? Pode dar curto-circuito. Então, essa é a relevância do estudo dessa intensidade de força. E aí, como que eu calculo, jovens, essa intensidade de força? Não importa se um fio tem intensidade de corrente elétrica maior do que o outro. Os dois fios, nessa situação que eu desenhei, se atraem com a mesma intensidade. E essa intensidade é a constante μ0 vezes a intensidade da corrente 1 vezes a intensidade da corrente 2 vezes o comprimento do fio, é o comprimento, não lembro de cabeça, deixa eu ver, vezes o comprimento do fio, é esse comprimento L aqui, ó, dividido por 2π vezes D. Quem que é esse D, ó? É a distância que separa esses dois fios. μ0 e 1 e 2 vezes L, dividido por 2π vezes D. Agora, jovens, pense o seguinte, nesse sistema que eu fiz com vocês, a força é atrativa, porque as duas correntes são paralelas e no mesmo sentido nesse fio. Mas se ao invés da corrente I2, por exemplo, estar subindo, ela estivesse descendo, o que iria acontecer? Ia inverter o sentido do campo e iam inverter o sentido das forças. Aí a intensidade continuaria sendo calculada por essa equação, mas ao invés de ser uma força atrativa, seria uma força repulsiva. Então, vou deixar um resuminho para vocês aqui, ó, sobre isso. Eu não vou fazer o esquema invertido, mas eu vou deixar aqui, ó. Correntes no mesmo sentido, força atrativa. Correntes em sentido oposto, a força magnética entre esses fios, ela vai ser repulsiva, tá bom? Eu não fiz o desenho aqui, mas se vocês olharem na página 101 do livro de vocês, lá no canto superior direito, tem a mesma representação que eu fiz aqui, só que invertendo o sentido da corrente 2, tá bom? E esse que está feito aqui na lousa, tem feito no livro de vocês também, na página 100 aí do livro, tá bom? Jovens, então o importante é lembrar que fios no mesmo sentido se atraem em sentidos opostos, né, de corrente, se repelem. E a intensidade com que eles se atraem ou se repelem é calculada por essa força. Não importa se por um fio passa uma intensidade maior ou menor de corrente elétrica, esses dois fios se atraem ou se repelem com a mesma intensidade. Fechou? Agora é com os senhores, jovenzinhos, questionamentos e perguntinhas. Vai lá. Como eu disse, a parte importante é o 3D. Então, invistam um tempinho nisso daí, tá bom? E aí, jovens, na semana que vem, a nossa aula vai ser só de exercícios, tá bom? Nós já deveríamos começar o próximo livro, eu não vou fazer isso. Eu vou fazer uma aula só de exercícios com vocês. Aí na outra semana a gente começa o próximo livro, e aí a gente vai ter também mais uma aula à tarde para fazer exercício, porque a gente passou aí por 5 capítulos e não fizemos nenhum exercício. Então a ideia agora é pegar 2 aulas, eu vou selecionar os principais exercícios aí de cada capítulo para a gente treinar juntos. Aqueles que são mais comuns de serem cobrados no Enem e no vestibular. Beleza? Agora, jovenzinhos, se vocês não têm perguntas nem questionamentos, deixa eu dar uma olhadinha no chat aqui só para confirmar. Não tem mesmo. Vou interromper o compartilhamento aqui, tá bom?
Então, se alguém quiser, não anotou tudo ainda, dá um print na tela aí, tá? Antes de sair, jovenzinhos, por gentileza, me mandem um tchau aqui pelo chat, porque daí eu vou lançar a presença de vocês pela interação que nós tivemos pelo chat, tá bom? Então, só mandar um tchau, ou um salve, ou um pontinho, ou qualquer coisa, para eu saber que você esteve presente. Beleza? No mais, jovens, obrigado pela atenção dos senhores, um ótimo final de semana para vocês. Nos vemos de novo na semana que vem. E até mais, jovenzinhos. Tchau, tchau. Falou, Everton. Tchau, professor. Tchau, tchau. Não esqueçam de me mandar um tchau aqui, hein? Vamos ver. O Lucas não mandou tchau. Lucas, me manda tchau aqui. Leonardo Amaral também, ó. Tá aqui e não mandou tchau. Marcela mandou. Thiago Colasso mandou. Beleza. Gabriela Sanches, eu não tô vendo o tchau dela aqui, não. Gabriela Maia. Sanches, me manda um tchau aqui no chat. Sanches, Amaral e Lopes. Agora o Lucas mandou ali. Boa, jovem, boa. Então, vou encerrar a reunião, jovens. Aquele abraço para vocês, bom almoço e até mais.